Graças a Deus, Boa noite. a oportunidade nesta noite, já ouvirmos louvores cantado. Nós vamos estudar uma parte da palavra de Deus nesta noite para a nossa meditação. Convido os irmãos para nós abrir as nossas Bíblias. A primeira carta de Paulo escrita a Timóteo, no capítulo 2, vamos ler até o versículo 4. Vamos ler a palavra de Deus. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça de precações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Temos lido que Deus abençoe os nossos corações para guardar a sua palavra. Então, aqui nós ouvimos Paulo, aquele que teve encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, aprendeu dele para ensinar aquilo que ele aprendeu. E aqui ele está agora ensinando, recomendando seu filho na fé, Timóteo, para ter esse cuidado de orar por todos. Aqui nós aprendemos, em primeiro lugar, que as nossas orações devem ser intercedendo em favor de outros, mas também em gratidão a Deus por aquilo que Ele faz por todos. É importante que Paulo aqui recomendou, Paulo estava preso. Se ele não fosse um homem de Deus, uma pessoa nascida de novo espiritual, ele não ia pedir para orar pelos reis. Por quê? Porque ele estava preso por ordem dos homens, pregando o evangelho. Ele não devia nada para estar preso. Só porque ele pregava que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. Por esta razão ele foi acusado, foi preso. E agora ele está pedindo a Timóteo para ter o cuidado de orar por todas as autoridades, pelos reis, por todos aqueles que estão em eminência nas leis. Que ele diz, para que assim pudesse ter uma vida sossegada. Mas o mais importante que ele mostra para Timóteo de fazer, de ter esse cuidado de orar por todos, é que isto é bom e agradável adiante de Deus, nosso Salvador. Nós estamos atravessando esse tempo de pandemia, quando nem podemos ir na casa dos outros. Ficamos longe dos outros, podemos falar como estamos falando, cada um nas suas casas, mas Deus nos deu esse privilégio para nós. Então, precisamos estar sempre, não é só porque está na pandemia que nós precisamos orar. Nós temos que orar em todo o tempo. Paulo recomendou para orar em todo o tempo e em todo lugar. Então, a oração é uma necessidade diária na nossa vida, na vida dos filhos de Deus. Nós temos necessidade de Deus por quê? Porque até para nós respirar o ar vem de Deus. Então, nós precisamos ver toda hora. Nós temos muito mais razão para agradecer do que pedir. Porque Deus faz tudo para nós, de bem para nós, dá tudo. Dá a vida para respirar, dá o sono para descansar o nosso corpo, dá tudo que nós precisamos aqui nesta vida. Nós, muitas vezes, somos ingratos para Deus. Muitas vezes as pessoas usam, em vez de agradecer, aborrecer a Deus reclamando das coisas. Mas é importante que, se nós temos fé,
precisamos confiar nas promessas que Deus tem na sua palavra, de nos abençoar com tudo aquilo que nós precisamos. Paulo ele aprendeu que Deus nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Graças a Deus que nós temos essa esperança. E agora nós vemos que, na pandemia que nós estamos atravessando, muitas vezes nós vemos, quando nós estamos no meio de muita gente, nós escutamos sempre as pessoas reclamando das autoridades, daqueles que estão cuidando, às vezes lutando, mas a Bíblia nunca ensina. Aí, muitas vezes a gente é obrigado a falar com as pessoas que Deus só quer o bem para todos. Os problemas que vêm sobre nós, a causa é nossa mesmo. Quando desobedecemos a Deus, hoje eu estava até conversando com o irmão e ele falando que ele tem colhido aquilo que ele semeou na sua mocidade. Ele tinha conhecimento, fez muita coisa que não agradou a Deus. E hoje ele paga caro por aquilo. Mas ainda eu falei com ele que nós podemos dar graças a Deus quando nós reconhecemos que nós somos culpados, que nós fazemos, mas nós podemos ficar felizes de saber que o nosso Deus, ele é misericordioso, é um Deus de graça, nos perdoa quando nós reconhecemos. Milhares de pessoas não reconhecem a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E por essa razão é que o mundo está indo do jeito que está ficando. Paulo lembrou disso quando ele disse que os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. As pessoas estão enganadas. Mesmo aqueles que contradizem o Evangelho, contradizem as pessoas que é cristão, têm raiva. Um dia eles vão ter que prestar conta diante do Filho de Deus, aquele que realizou a obra da salvação. Mas que nós, o povo de Deus, possamos estar lembrando que o Senhor Jesus Cristo deu esse exemplo de orar para as pessoas crerem. Quando nós lemos na oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele orou para os discípulos que estavam com ele, orou por nós que nem existia, porque ele orou por aqueles que ainda iam crer por ouvir a sua palavra. Orou também pela santidade daqueles que crê nele. Ele pediu ao Pai, assim, lá no capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade. E disse, a tua palavra é a verdade. Paulo, quando ele lembra da fidelidade de Deus nessa carta aqui, ele fala, escreve para Timóteo no primeiro capítulo, o versículo 15, dizendo assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Reconhecer que é um pecador é difícil. Sempre as pessoas procuram querer esconder o pecado, ou achar que está bonzinho do jeito que está. Mas é importante nós saber que Deus também, ele fica contente com aqueles que reconhecem que é pecador, que arrepende. Nós lembramos de Davi, aquele homem que Deus falou que era segundo o seu coração. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele não escondeu o seu pecado, ele confessou e ele mostrou que é feliz, é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. E o Senhor só não imputa maldade naqueles que reconhecem o seu pecado, confessa para o Senhor Jesus Cristo aquele que pode salvar. Aquele que ele mesmo disse lá no capítulo 17, na sua oração, que ele tem poder. Deus deu ele o poder
de salvar toda a carne, ele tem poder para salvar. E aqui, Paulo lembra da misericórdia de Deus na sua salvação. Todos sabem da história de Paulo, que ele também perseguiu a igreja. Consentiu até de matar servos de Deus. Mas quando ele fez um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando ele ouviu a voz de Jesus Cristo, ele aqui está mostrando. Primeiro, ele mostrou que ele é um dos principais pecadores. Mas depois ele disse, mas por isso alcancei misericórdia. Para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Paulo, nos seus dias, foi um exemplo. Todos que conhecem a sua história sabem como ele viajava longe e sofria para levar o evangelho às pessoas que precisavam ser salvas. Ele ficava feliz, mesmo numa vida de sofrimento que ele levou, mas ele, toda a vida ele tinha ânimo e ele procurava encorajar as pessoas para servir ao Senhor. Então, ele está mostrando para nós aqui o dever nosso de orar pelas autoridades que estão regendo as leis de nosso país, de nosso estado, de nosso município. É um dever nosso. Não é nós lembrar que tem que orar só porque as coisas estão ficando ruins, não. Se as coisas estiverem boas, nós podemos orar a Deus também, agradecendo a Deus porque está bom. Se estiver difícil, nós temos que orar para Deus também continuar fazendo a sua vontade, mesmo no sofrimento que passarmos. Por que nós precisamos orar assim? Porque a vontade de Deus é boa. Paulo diz que ela é boa, agradável e perfeita. E todas as nossas orações que forem feitas segundo a vontade de Deus, ela é ouvida. João, o apóstolo, diz que quando nós pedimos segundo a sua vontade, ele nos ouve. O Senhor Jesus Cristo deu esse exemplo. Quando ele estava nas horas mais difíceis que neste mundo, a caminho para o Calvário, ele orou 3 vezes falando as mesmas palavras. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Se nós orássemos segundo a vontade de Deus, o mesmo apóstolo diz que Deus vai ouvir todas as nossas orações que for feita com esse propósito. Orar com o propósito de concordar com a vontade de Deus. Quando aparecem as coisas que parecem difíceis, parece impossível, nós saber que o Deus que cremos é o Deus do impossível. O Senhor Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Se nós falamos que cremos no Senhor Jesus Cristo, cremos nas promessas dele, nós podemos orar com confiança, porque ele diz que tudo que nós pedirmos em seu nome, o Pai ouve. E ele vai ser glorificado com isso. Que Deus nos ajude a amar também as pessoas. Orar por todos os homens. Por mais ruim que as pessoas acham que uma pessoa seja, nós temos a obrigação de amar ele. Temos o dever de falar com ele daquilo que nós recebemos de Deus. Transmitir o evangelho para ele. E não é nós pensar assim que tem que pregar para os outros. É só a liderança da igreja. Ou é só os evangelistas que têm de tempo exclusivo. Todos os membros da igreja precisam fazer isso. Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros uns dos outros, e muitas vezes nós pregamos até sem palavra. Nós podemos pregar para os outros, testemunhando para a nossa vida. É que não adianta muitas vezes nós falar muito bonito, viver diferente daquilo que falamos. Esse é o cuidado que devemos ter. Nós lembramos de Paulo quando ele estava encerrando a sua carreira. Ele pôde dar aquelas palavras de consolação e de ânimo, quando ele disse para Timóteo, combati o bom combate,
terminei a carreira e guardei a fé. Então, precisamos da fé para que nós possamos fazer essas coisas. Fé é uma confiança firme naquilo que Deus promete na sua palavra. Nós recebemos fé por ouvir a sua palavra. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Sem fé também não podemos agradar a Deus. A Escritura aos Hebreus diz que, no capítulo 11, que sem fé não tem como agradar a Deus. Ele falou que é impossível agradar a Deus sem fé. Então, nós precisamos de ter fé para quê? Para confiar nas promessas de Deus. Para confiar naquilo que Deus diz na sua palavra. Nós temos tantas promessas de bênção na palavra de Deus. Deus compadece das pessoas necessitadas. Ele usa de misericórdia para com nós, mesmo tendo conhecimento de Deus. Nós ainda somos pecadores nessa vida. Os nossos pecados foram perdoados, mas nós temos uma natureza pecaminosa. Nascemos assim, como Davi disse, em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Esta é a situação de todas as pessoas humanas. Nós temos que agradecer a Deus porque os nossos pecados foram perdoados naquele dia que nós sentimos com Paulo que éramos pecadores e que precisava da misericórdia de Deus sobre nós, da sua graça. Graça significa favor. Aquilo que ninguém merece. Nós não merecemos ser salvos. Nós somos salvos porque Deus é misericordioso, estendeu sobre nós a sua graça. Paulo ele escreveu a Tito, mostrando que nós não somos salvos por fazer alguma coisa, como muitas pessoas querem pensar que para ser salvo precisa de fazer as coisas. Nós somos salvos para fazer as coisas. Aí é verdade. E Paulo, escrevendo a Tito, ele lembra da benignidade e do amor de Deus. A sua caridade, que é amor em ação. Amor praticado, chama caridade. E ele disse na Bíblia corrigida assim: mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, graças a Deus que nós somos salvos pela graça de Deus. Não é pelos nossos méritos. Não é porque nós somos pessoa melhor que os outros. Nós somos igual a todo mundo. Unicamente nós somos diferentes por receber o Espírito Santo em nossa vida. Para nos orientar, o Senhor Jesus Cristo, quando prometeu a descida do Espírito Santo, ele falou que ele ia ficar todos os dias conosco, nos ensinar. E nós podemos ser cheios do Espírito Santo, se nós der lugar, ouvir ele falar por meio da palavra. E nós podemos ser salvos, mas ser vazios do Espírito Santo. Tudo aquilo que nós sabemos que é errado nós fizer, nós vamos aborrecer o Espírito Santo e ele não vai poder nos encher para falar da sua palavra. Mas que Deus nos ajude a compreender essas verdades, que nós somos salvos porque Deus é misericordioso. Nós somos salvos porque Deus é benigno. Deus é amor. E Paulo mostra na carta aos Romanos que Deus, o amor de Deus não é de palavra. Aqui na terra as pessoas amam os outros, falam, eu te amo. Mas é um amor só de palavra, não é um amor verdadeiro. Agora o de Deus é verdadeiro. Nós lemos lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, onde Paulo falou, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores. Graças a Deus por isso que nós temos essa convicção. Nós temos certeza que Deus, através da sua graça, Ele nos salvou. Nós ouvimos a sua palavra, foi isso que Jesus falou, que a salvação vem por meio de ouvir. Ele fez nós com a audição para ouvir, com a mente para entender as coisas, o coração para guardar. Nós temos todo o necessário para nós compreender as coisas de Deus. E então, o apóstolo mostra que o amor de Deus não é de palavras só. O amor de Deus é provado. João não pôde comparar, não achou nada para comparar o amor de Deus, e ele falou assim, Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Depois ele falou a maneira, que enviou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus que nós que temos confiado o Senhor como nosso Salvador, temos a segurança da nossa salvação. Podemos falar com toda confiança que somos salvos. Não precisamos temer a morte. Hoje, durante o dia, na vacina, eu vi muitas pessoas com medo da morte. Eu falei, mas se nós cremos no Senhor Jesus, não precisamos ter medo da morte. Alguém pode falar assim, mas por que você toma remédio? Você não tem medo da morte? Por que você vacina? Eu falei, nós fazemos isso por obrigação, é um dever nosso fazer. Cuidar do nosso corpo físico é um dever de cada pessoa. Não é porque tem medo de morte. Não precisamos ter medo da morte. Por quê? A morte foi vencida. O Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Ele nos preveniu que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sofrer as consequências. Não somos melhor do que ninguém aqui na Terra. Porque é crente, mas fica doente também, igual os outros mesmo. Morre também o corpo físico. Mas nós não precisamos temer a morte, por quê? Porque aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo recebem a vida eterna. Foi isso que ele falou com aqueles que ouvem a sua palavra. Nós lemos lá no capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 24, quando ele disse, na verdade vos digo, que todo aquele que ouve estas minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo ou em condenação. E ele mostra o que acontece. Passou da morte para a vida. Paulo lembra, que enquanto a pessoa está em pecado, sem confessar o seu pecado, ele é morto. Ele falou com os crentes da igreja dos Efésios que eles eram mortos em ofensas e pecado. Mas pela graça de Deus, eles foram vivificados por meio de Jesus Cristo. Ele disse, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Lá que ele mostrou a salvação pela graça, por meio da fé. Ele disse que ninguém precisa fazer as coisas achando que ele vai comprar a salvação. Isso não vem de nada que alguém faça. Jesus Cristo que fez a salvação. Quando ele realizou a obra da nossa redenção, lá na cruz do Calvário, a última palavra dele foi esta. Está consumado. Não precisa de ninguém fazer mais nada, é só receber. É um presente de Deus. A salvação é um dom gratuito de Deus. Não custa nada. Mas também precisa ser recebido. Se a pessoa rejeitar a salvação, é problema dele. Se ele não quer ser salvo, se ele não acha que precisa de Deus na vida dele, então é problema dele. Depois ele vai acertar com Deus. Agora nós, salvos, temos que ser alegres por ser salvo. Temos que ser alegres por ser crente no Senhor Jesus Cristo. Se alguém a gente vê, em vez em quando alguém pergunta a uma pessoa se ele é crente, ele fala, a primeira coisa que a gente ouve um crente falar é assim, graças a Deus. Somos salvos pela graça de Deus. Temos certeza porque cremos nas suas promessas. A vida eterna é uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Ele falou lá no Evangelho de João, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Meu Pai que mas deu é mais poderoso do que todos, e ninguém pode arrebatar uma ovelha minha das suas mãos. Então, graças a Deus que nós temos
a certeza. E aqui nós aprendemos que, como pessoa salva, nós temos também esse compromisso com Deus, de orar por todos, orar pelas autoridades, orar por aqueles que ainda não creram no Evangelho. Temos a responsabilidade também de testemunhar do Senhor Jesus Cristo com a nossa vida. Nossa vida precisa ser luz aqui, porque Ele nos salvou para isso. Ele falou assim: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Graças a Deus que nós somos iluminados por meio da palavra. Essa palavra que Paulo está dizendo que ela é fiel e merece toda aceitação. Davi, lá no Salmo, ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que nós possamos ter a palavra de Deus como luz para iluminar também os nossos entendimentos, para compreender tudo aquilo que Deus promete a nós na sua palavra. E nós sabemos que tem muitas pessoas nessa reunião. Não sabemos se todas as pessoas são salvas. Se a pessoa não é salva ainda, ele precisa fazer isso. Reconhecer, como Paulo reconheceu, que é um principal pecador. Não resolve só a pessoa saber que é pecador. Se perguntar a todo mundo sabe. Até criança sabe que ele é pecador quando ele já passa a ter um certo entendimento. Mas saber só não resolve o problema. Nós precisamos sentir a culpa do pecado. Todo pecador é culpado do Senhor Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Se ele não arrepender do seu pecado original que ele tem, que ele nasceu nele, e confessar para o Senhor Jesus Cristo, ele vai ser condenado por rejeitar o dom de Deus, a salvação feita por Jesus Cristo. Mas nós gostaríamos que nesta noite, se tiver alguém que ainda não creu, está ouvindo a mensagem da palavra de Deus, faça isso. Deixe o Senhor Jesus Cristo entrar na sua vida. Receba Ele como seu Salvador, para que você possa ter essa felicidade de receber, durante o tempo que você está ouvindo, o maior presente que um ser humano pode receber, a salvação da alma. Que o Senhor possa abençoar os nossos corações para guardar a sua santa palavra. Amém.